O que se passou no recreio foi uma atitude de bullying contra o Abel, uma agressão contra ele. Eu acho que devia ter mais intervenção os professores, lá as contínuas da escola, e acho que devia seguir os conselhos da irmã, sendo ela mais nova, mas tendo uns bons conselhos para ele seguir, e é isso. Eu tenho a dizer o que aconteceu no recreio é a realidade infeliz de muitas crianças, e se eu fosse o Abel eu tentava aceitar a ajuda da irmã e comunicar o mais rápido possível aos adultos. E a ver com este tema de cinema, de levar as escolas ao cinema, eu acho que é uma boa maneira de ensinar às turmas, aos alunos, esse tema. No recreio, nós vimos que o Abel sofria bullying de outros colegas, que eles o traziam para um canto e que o espancavam, tratavam-no mal, chamavam-lhe nomes. Eu, se estivesse no lugar do Abel, defendia-me, era logo um murro. Não é. Mas eu também achei um bocado má a atitude da Nora, porque ela deixou aquilo agravar a situação um bocado e eu, se fosse a Nora, era logo no início, ia contar a um superior da escola ou ao meu encarregado de educação, algum adulto que conseguisse resolver a situação e não deixasse piorar. No recreio aparecia o Abel a sofrer bullying, enquanto a irmã, a Nora, estava a brincar. E havia partes em que a Nora percebia-se, ia ter, e quando a Nora ia vê-los, o Abel estava a apanhar muito dos colegas, e isso, colegas, notava-se alguns mais altos que ele, e ele não conseguia defender por esse motivo. E se eu fosse o Abel, eu talvez, na primeira vez que eles me fizessem isso, quando acabasse a situação, eu iria dizer a algum responsável, ao meu encarregado de educação, o que se andava a passar, para ver se eles conseguiam resolver. E se fosse a Nora, se visse essa situação com o meu irmão, iria logo a correr para dizer, tentar se conseguissem parar, ou iria ter como responsável dizer que estava a acontecer isto. E depois da escola, iria ter como responsável, como encarregado de educação, a dizer o que estava a acontecer com o meu irmão. Então, ao visualizarmos o filme, vemos uma situação que é muito recorrente no dia-a-dia, que é o bullying, e por vezes acontece mais do que nós possamos imaginar. Eu penso que nesta escola não aconteça muito. Se eu fosse o Abel, sinceramente eu acho que eu reagiria da mesma maneira. Acho que ficaria receosa dos outros pensarem que eu sou uma lingrinhas e contei a toda a gente o que eles faziam. Se fosse a Nora, eu entendo a raiva dela das amigas terem afastado dela por causa do irmão. Talvez não teria as mesmas atitudes, tendo uma irmã mais nova e sabendo como é que é. E pronto, e o cinema é importante nisto para sensibilizar de uma forma mais simples sobre o bullying. Com este filme, podemos ver o que o bullying consegue fazer a uma própria criança. Este filme fala sobre bullying e exclusão, que na vida de uma criança pode levar os agredidos a serem opressores. Pelo olhar de Nora, conseguimos ver a falta de eficácia nos professores e nos adultos, que pode levar a situações mais graves. O cinema é um sistema que leva os debates acima e conseguimos ter as experiências, conseguimos sentir as experiências que vimos. No filme vimos que o Abel foi vítima de bullying pelos amigos, que percebemos que eram maiores e mais fortes que eles, porque o bullying nunca é com pessoas que têm a mesma força que nós, é sempre com eles mais fracos e com que sabemos que somos mais fortes. A Nora teve uma ótima atitude em contar ao pai, porque nunca sabíamos onde é que aquilo podia ir acabar, porque já vimos de tudo o que é que as crianças são crianças, mas precisam de saber quando é que a liberdade do outro começa e quando a deles acaba. E mesmo hoje em dia vivemos muito de aparências e de status, e ninguém gosta de sofrer ou
ouvir coisas que não gostamos dos outros. Por isso acho que a Nora se importou tanto do Abel ser irmão dela, porque era da família dela e, vamos dizer, um elo fraco que sofria dos outros. Então, neste filme conseguimos ver que o Abel estava a ser agredido e a sofrer bullying, uma situação que não é muito fácil de resolver, principalmente no lugar da Nora, não saberia muito bem o que fazer, pois nem sempre conseguimos resolver os problemas como queremos. Acho que ela fez bem em contar a um adulto, neste caso ao pai, pois aquilo poderia se agravar e ter problemas mais graves. No recreio fala-se do bullying, em que o Abel sofre, é atacado pelos outros colegas mais velhos e a Nora tenta ajudá-lo, mas acaba por ter de se separar, pois o irmão não quer a ajuda dela. Se eu fosse o Abel e sofresse bullying como ele, pessoalmente não teria coragem de contar a um adulto, mas falaria tudo para a minha irmã. E se fosse a Nora, faria aquilo que o meu irmão me dissesse para fazer, que neste caso era não contar aos pais, porque acho que a confiança dos irmãos é boa. Para mim, a importância do cinema é muito grande, pois com isso aprendemos lições de vida e é importante para debater alguns assuntos. No recreio, o Abel sofreu bullying, eles foram muito cruéis com ela e eu, no lugar dele, eu acho que me afastava deles e fazeria novas amizades. E o filme foi um ótimo meio que chamar a atenção de uma pessoa não fazer com os outros bullying.